universo conspira a nosso favor. A consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. De janeiro a janeiro. Olá, amantes da música brasileira, eu sou Carla Cruz e nós estamos aqui no Musicalia para mais uma entrevista maravilhosa. Juscelino Filho tá aqui no cantinho, ficou de lado hoje, o que aconteceu? Tô quietinho aqui, tô vendo você trabalhar aqui agora. Tô querendo ganhar muito e trabalhar bem pouco. Na verdade, a gente tá aqui com um plano, né? Acho que dá para perceber um pouquinho assim, o pessoal de casa já deve estar pegando, que eu comecei assim nos bastidores, aí depois eu vim pra cá, né? Pra esse cantinho. Aí agora eu já tô aqui no meio. E quem tá lá é o Juscelino. Vocês estão entendendo pra onde é que eu tô querendo ir, né? Daqui a pouco não tem eu de entrevistadora, que eu só tenho... É só uma lembrança. Eu lembro daquela época que tinha um barbudinho lá, pô, gostava. Lembrando pra vocês que a gente tá aqui no TocaCast, que é um espaço da Toca Livros, sua empresa de audiolivros favorita, que você pode ouvir os seus títulos e, se você não tiver com muito tempo, né, de repente para abrir um livro, ou se você quiser ter uma outra experiência literária, tá bom? E a gente tá aqui hoje muito bem acompanhados. Ai, nossa, eu tô assim, tô segurando a tietagem. Apesar de já ter tietado pedindo pra assinar os discos. Estamos aqui hoje com Roberta Campos. Olá, prazer estar com vocês aqui. Obrigada Muito do convite. Vai ser Obrigada muito bom a você. esse bate-papo. Obrigada a você. Eu posso começar perguntando? Tá dominado. A gente quer falar sobre o seu último disco, o Quatro Mãos, e começar por aí. Sim. Quatro Mãos é um disco que eu fiz em parceria com Jorge Israel, que a princípio a ideia era compormos juntos e fazermos um single. Só que a gente começou a compor e foi tão gostoso, e que depois a gente, quando viu, já tinha música para fazer um EP. Aí mudamos a ideia, aí quando viu já tinha música para fazer um disco. Aí falamos, vamos fazer um disco. E foi muito gostoso, assim, porque eu sou muito fã do Jorge. Até já andei falando por aí que quando eu era criança, ali pré-adolescência, né, 13, 14 anos, eu ouvia muito Kid de Abelha. E eu comecei a compor ouvindo Kid de Abelha, então foi uma grande escola para mim. E eu tinha sonhos, aqueles sonhos inocentes, né, de querer fazer parte do Kid de Abelha junto com a Paula Toller. Então, quando surgiu essa oportunidade assim de fazer música com o Jorge, foi muito legal, foi muito rico, né, que eu aprendi muito. Imagina, fazer música com meu mestre, meio que Nossa. isso, assim, né? Muitas músicas do Kid de Abelha ali que eu parei para analisar, que me tocavam tanto, foram compostas por ele e pela Paula. Né? Além de músicas com Cazuza, né? Com vários compositores incríveis, assim, que o Jorge tem parceria. Aí fizemos esse disco muito lindo, que foi a produção dele com o filho dele, o Léo Israel, e o Pedro Sá também. E temos aí nas plataformas o Quatro Mãos. A gente até andou fazendo alguns shows também desse disco. Fizemos aqui em São Paulo, no Rio. Antes tinha feito uma pré-estreia assim, do álbum lá no Pernambuco. Deixa eu lembrar a cidade. Nossa, esqueci o nome. É uma cidade que tem um festival muito legal de inverno. Pernambuco? É. Nossa, não vou lembrar.
Uma cidade do interior. Depois, cidade do interior de Pernambuco. Da entrevista eu vou lembrar. Mas foi muito legal, assim. Foi uma escola fazer esse disco junto com o Jorge. E você sabe que o Kid de Abelha tem uma das curiosidades aqui do musical, é que a gente mostra a análise daquele Como Eu Quero, né? A música Como Eu Quero, que a gente fala, olha, é uma relação tóxica, aí não sei o quê, eu quero você como eu quero, e o pessoal nunca tinha sacado. Muito doida essa história da música, né? Dessa música. Maravilhoso. Agora, a gente tem uma favorita, não tem? A gente tem declaradamente, tem uma música favorita no álbum. Qual? Me surpreenda. E sabe que essa foi a primeiríssima que a gente fez. Olha só. Foi a primeira. Aí, quando a gente começou a conversar, eu tive a ideia da melodia, aí mandei pra ele, e ele entrou nessa nossa parceria fazendo letra, né? Ele entrou mais como letrista. Tem música, a Me Surpreenda, mesmo o refrão, ele fez a melodia e tal, mas a maioria das canções ele entrou como letrista. E que foi uma experiência diferente, assim, pra ele, segundo o que ele me disse. Mas foi a primeira música que a gente fez. Então, ela que foi o carro-chefe pra começar essa ideia do disco. E pra você, foi novidade também? Ou você costuma escrever mais letras ou costuma dar mais melodias quando tem parceria? Então, depende muito do parceiro, né? Mas eu me sinto mais à vontade pra fazer melodia quando eu vou fazer parceria com alguém. Porque eu acho que eu fico mais livre, sabe? A letra é uma coisa muito pessoal, assim. Então, é aquela coisa assim de o que você queria dizer com essa melodia, sabe? E aí você tem que entender o que o outro tá sentindo para depois colocar a sua visão ali. Então, é uma coisa que tem que ficar com mais cuidado. Então, eu já gosto de ser mais uma coisa fluida, assim. E para mim, melodia é bem tranquilo de fazer, sabe? Eu acho que de tanto exercitar ficou muito fácil. Vou falar fácil, porque não é fácil, ficou fluido, né? Então, aquela coisa de pegar o violão e começar a viajar nas harmonias assim, e vem um monte de melodia. Agora a letra eu preciso... E eu falo que eu fico cozinhando a ideia até ela nascer e ficar pronta, assim. É mais difícil mesmo a letra, né? Eu acho que tem que ter um cuidado diferente, né? Outro tempo, né? Demora mais. Aí a pessoa começa a me pilhar, fala, e aí? Começa a cobrar. Às vezes eu falo, passa pra outra pessoa. Não consigo, velho, assim. Com cobrança não dá. Mas é isso. Eu tenho um lance legal, assim, de composição, que com cada parceiro, realmente, eu vou achando um jeito de fazer. Eu fiz muitas músicas com Danilo Caymmi, a gente compôs 10 canções, dá pra fazer um disco, né? Só. E daí com o Danilo foi engraçado, porque eu conversando com ele pelo Instagram, falei, vamos fazer música? Aí ele me passou o telefone dele e tal, aí eu mandei uma ideia de melodia. Ele falou, mas eu não sou letrista, eu só faço melodia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um jeito diferente de compor. Eu compunha um pedaço da letra, porque eu já dava a intenção do que eu estava pensando quando eu estava compondo a melodia, né, que eu estava sentindo, e aí ele acabava a melodia, voltava para mim e eu terminava a letra. Nossa, que sensacional! E foi muito legal, assim, fluiu muito. A gente foi fazendo uma música, assim, todo dia quase, sabe? Uma música atrás da outra. Cara, mas você já tinha ouvido falar disso? Você, não. Na hora... Eu também nunca ouvi falar disso. Pra mim, eu pensei assim, eu não vou perder a oportunidade. E pra eu fazer uma letra, assim, sem melodia, é um pouco mais difícil. Falar assim, tem uma letra aqui que é musical, é mais difícil de acontecer isso. Até já teve. A primeira música que eu fiz com um parceiro que eu tive algumas canções, que é o Danilo Oliveira, foi 7 dias que eu tinha um poema e não conseguia musicar, sabe? Ótima música. Muito bonita. Mas normalmente eu faço assim, nunca tinha feito dessa forma de ter um pedaço, você me manda a melodia, eu termino. Mas aí foi naquela coisa, não vou perder essa oportunidade, né, de fazer música com ele. E deu super certo. Nossa. Roberta, como é que se desenvolveu esse seu gosto musical aí? Quais são os caminhos que você foi encontrando? Então, você fala de gosto das coisas que me influenciaram? Sim. Então, é engraçado que eu venho do interior de Minas
É uma cidade... Eu morava em Paraupeba. Nasci em Caetanópolis, que é a cidade de Clara Nunes também, mas morava em Paraupeba. Cidade muito pequena e tal. E lá, Minas é total sertanejo, né? Minha família ouvia muito sertanejo também. E não sei. Eu não sei. Porque eu tinha um tio que... Eu lembro que eu ouvi Paulinho Nogueira, um super instrumentista. Nossa Senhora, né? Ele tinha esse disco lá. O primeiro vinil na minha vida que eu lembro de ter ouvido foi esse. E eu queria muito tocar aquele violão ali, sabe? Facinho, né? Mas um estilo mais clássico, assim, e tal. Mas aí meu tio ouvia muito... Ele tinha, na verdade, não que eu ouvisse muito, mas ele tinha um disco da Elis, que era um compacto. Ele tinha Roberto Carlos. Então, eram as coisas que eu ouvi primeiro, assim, que eu gostava. A única coisa que eu sabia, que eu não curtia, assim, muito de ouvir, era o sertanejo. Eu gostava do raiz. Mas esse mais universitário, aquelas coisas assim, não era uma coisa que me tocava, sabe? Eu ouvi de tabela. Mas, assim, de pegar, eu sempre curti Maria Bethânia, né, Tom Jobim. Aí eu fui, depois crescendo, ouvindo na rádio ali o Kid de Abelha, Paralamas. Aí quando surgiu o Patofu, fiquei apaixonada também pelo Patofu. Tem aquela história que você mandou a carta. Era essa. Eu mandei. Tentando lembrar. É isso, eu mandei uma carta que tinha um fã-clube, assim, no encarte do disco, né? Mandei uma carta pra, sei lá, tinha umas músicas, eu sabia se eu podia mandar uma fita demo com as minhas canções, pra de repente, vai que o quem sabe, gravava, né? E tudo. E aí eu fui, enquanto isso, gravei a minha fita e fiquei lá, chegar a carta, sei lá. Aí um dia eu recebi, escrita à mão, a resposta pela Fernanda, que eu podia mandar a minha fita. Nossa, que legal. Mas aí a felicidade foi completa pra mim. Falei, vou mandar nada não. Tá aí, ótimo, recebi a resposta. Aí não mandei. Mas, assim, a música é tão fantástica que o caminho da gente vai se cruzando, né? E aí me encontrei com o pessoal do Patofu. Primeiro o Ricardo Coctus, um cara super legal, super generoso, que até inclusive a gente vai lançar em breve um single, nossa primeira parceria. Eu vou dar um spoiler. A música chama Corda Bamba. Corda Bamba. É muito boa. E a gente ficou amigo, e nessa época que a gente ficou amigo, assim, que eu fiquei depois amiga de todos do Patofu, eu fiz com o Ricardo também uma música chamada Eu Era Feliz, que tá no disco do Patofu. Olha então, só. Realizei ali um sonho, né? E ainda mais fiz com ele e com o John Ulloa, que é o guitarrista, né? Depois, eu fui e tive uma ideia de uma música, e o esquema foi assim, a melodia, eu fiz a primeira estrofe e o refrão. Aí eu falei, agora falta o resto, né? Mas tinha, assim, toda a melodia, e a letra tinha a primeira estrofe e o refrão, que é a música Abrigo. Aí mandei pra Fernanda, já tinha WhatsApp, nem era carta, tudo. Falei, tô com uma música aqui, será que eu podia te mandar, ver se você curte e tal? Manda aí. Aí mandei, ela curtiu, ela fez a letra em uma semana, tava pronta a música, foi rápido. E eu gravei no meu disco Todo Caminho é Sorte, que eu lancei em 2015. Sim. E a música entrou na novela das 8. Caramba! Olha só. Legal, que é Abrigo, como né? são. Tá aqui, ó, nesse daqui, ó. Vou mostrar Aconteceu, né? Vou ficar mostrando meus discos agora. Autografados. Desculpa aí. E esse disco aí eu concorri ao Grammy com ele, né? Olha só. 2016. Melhor álbum de música popular brasileira. Maravilhoso. Roberta, agora, voltando de novo lá atrás, eu queria perguntar como que começou a sua relação com o violão e com o canto. Quer dizer, né? No caso de ter sido junto ou como isso se desenvolveu para você? Então, o violão veio primeiro. Eu vi meu tio tocar violão e cantar. Inclusive, era a música Casinha Branca, que eu até gravei nesse... Nossa, linda versão. Deixa eu mostrar de novo. Que é uma música do Gilson e do Joran. Então, eu lembro, assim, eu tinha uns 5 anos de idade, de ouvir uma música, mas era diferente do rádio, do que eu ouvia normalmente no rádio, assim. Aí eu fui atrás daquele som e era meu tio tocando violão.
e cantava Casinha Branca. E aí eu achava que eu já sabia tocar, sabe? Ver um sentimento assim, eu já sei tocar. E aí pedia pra pôr o violão no meu colo, aí não sabia, aquela coisa toda. Claro que não sabia. Daí com 9 anos, eu acho que de certa forma eu sabia, né? Sabia que saberia. Sabia que saberia. Quando eu tinha 9 anos, aí eu quis muito, assim, entrar na aula de violão. Aí meu pai falou, não, vai atrapalhar na escola, não sei o quê. Aí com 11, meus pais se separaram. E aí eu fui morar com os meus avós. E ali ficava muito triste, lógico, né? Nenhum filho gosta dos pais separados. Minha mãe foi embora e tudo. E aí a minha tia, muito sensível, falou, vai lá na casa do Celhão para ele te ensinar. Né? O Celhão tava começando a dar aulas de violão, mas ia uma outra pessoa assim lá e tal. Aí eu fui, topei de ir e tal. Aí ele me ensinou aquele método primeira, segunda preparação e terceira. Aí depois eu fui aprendendo sozinha. Ah, pegou um caminhozinho ali e já e aí trabalhou. Fui vendo que com a revistinha dava para aprender muito acorde. Aí depois eu comecei a conseguir tirar música de ouvido. Depois, aí o tempo foi passando, tal. Eu aprendia muito olhando as pessoas tocarem e até mesmo na televisão. Passava alguma coisa assim, tipo Bem Brasil, né? Olha que transmitia aí, gravava no videocassete e depois ficava, sabe, pausava e, esse acorde. Aí eu aprendi muito, assim. Mas começou dessa forma. Mas logo que eu comecei a tocar violão, eu já estava cantando. Assim, aos 5 veio a vontade de tocar violão. Mas logo depois eu já estava mais gostando muito de cantar também. Então foi meio que junto, mas o despertou foi o violão. Ah, o violão foi o caminho principal, né? Foi. Com certeza. Foi. Não, que maravilhoso. E a sua voz é incrível, né? Obrigada. Nunca rolou aula de canto, essas coisas? Sim. Aí eu entrei numa aula de canto a primeira vez lá em Sete Lagoas, que é uma cidade próxima de onde eu morava. Foi, deixa eu ver quando. Foi 98, eu acho. No ano de 98. Foi logo que eu tava começando a tocar nos bares. E aí eu fiz umas aulas lá há poucos meses e tal. Mas para mim o canto que rolou mais uma virada assim também quando eu vim para São Paulo. Eu vim em 2004, quando foi 2007, eu fiz aula de canto. Na verdade, não é aula de canto, eu participei de um coral no Sesc Consolação, que tem um centro experimental lá, com a professora Solange. Então era muito legal isso, porque eu já entendia muito de divisão de voz, abertura de vozes e tal, e lá eu entendi ainda mais. Então abriu um leque, assim, abriu um portal para mim. Olha então foi só. bem importante. Aí depois, passado o tempo, assim, coisas mais recentes, por exemplo, para esse disco, o Todo Caminho é Sorte, eu fiz aula de canto. Ah, aqui você já... Aí comecei mesmo a fazer aula de canto. E aí depois eu continuei, né? Fiz aulas com a Tuca Teixeira. Teixeira ou Fernandes, gente? Tuca Teixeira ou Fernandes? A Tuca. A Tuca deu aula. Fiz aula com a Tuca. Depois eu fui fazer com a Lúcia Gaiotto, que é ela é mais fono. Né? Ela trabalha com a voz cantada, com a voz falada também. Então, eu fiz bastante aula com ela também, foi muito legal. E é isso, agora eu tô fazendo fono também com a Ana Terra, que é maravilhosa. Então, eu acho que tudo vai agregando, sim. Com certeza. Mas eu lembro de um dia falar eu comecei a fazer umas aulas eu queria aprender teoria, né? Musical. Aí foi com Ivan Baranevicius. Acho que é assim que fala. Baranevicius. Acho que fala assim o sobrenome dele. Aí comecei a fazer umas aulas com ele, que eu queria aprender teoria musical para aplicar no violão, na guitarra e tal. Sim. E aí eu lembro de falar para ele assim, eu nunca estudei música, não sei o quê. Aí ele tinha uns quadros na parede e ele falou assim, você curte, tipo, Milton Nascimento? Pô, demais, muito. Djavan, pô, demais, mestre, né? Marisa Monte, não sei o quê, nossa, muito. Aí tinha... Johnny Mitchell, nossa, maravilhosa e tudo. Eu falei, esses são os seus professores. E eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Né? Muito incrível, maravilhoso. é isso mesmo, porque a gente sempre tem
alguma coisa que ensina a gente, assim, né? Então, quando você bebe numa fonte ali, você tá fazendo aula também. Com certeza. Agora, Roberta, veio o violão, veio o canto. E a composição? Você lembra qual foi a sua primeira ou não? Não lembro. Eu perdi muita coisa, assim, das coisas mais antigas, porque não tinha muita consciência, sabe? Não tinha gravador. E aí ia fazendo, ia deixando pra lá e tal. Mas eu comecei a compor com 13 anos. E o que me despertou foi uma amiga que falou que o Júlio, um amigo da classe dela, compunha e tinha um caderno com 80 músicas. Uau! Eu falei, como assim? Um caderno com 80 músicas, ele compõe. Eu falei, não, como assim que ele tem 80? Ele tem 80, ele compõe, enfim, tem um caderno lá. Aí ela falou, quer que ele te mostre? Eu posso pedir para ele, na hora do intervalo, se ele tiver com o violão, o caderno, ele sempre tá com as coisas lá, ele leva direto para aula. E aí eu peço para te mostrar. Eu falei, beleza, então. Aí no intervalo eu fui, e ele tava com o caderno esse dia, o violão, cantou 2 músicas, fiquei lá folheando o caderno. Falei, vou compor também. Aí ali eu decidi. Mas, na verdade, eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de inventar música. Mas não tinha essa consciência, assim, de fazer uma canção, sabe? Era tudo meio solto, aquela vontade. Era meio infantil mesmo, aquela ingenuidade, né? E ali eu falei, não, vou compor também. E aí comecei a compor. Sensacional. Sensacional. Você já gostou de cara, assim? Você lembra de ter gostado de cara? Gostei, porque eu achei... Assim, é doido, né? Você se propor uma coisa e falar, eu consegui. Podia ser até uma música que não fosse tão boa, mas o fato de ter conseguido, aquilo para mim foi uma vitória muito grande, né? Então abriu mais um portal, assim, né? Na minha vida. Possibilidades, né? Muito legal. Foi muito bom. E aí, então vamos entrar já no primeiro disco? Vamos. Né? Aquele primeiro... essa história é muito boa. O primeiro disco para aquelas perguntas tortas. Eu mudei para São Paulo em 2004 e em 2007 eu queria muito gravar as minhas músicas. Eu tava com 130 músicas prontas. Aí, ó, ultrapassou o menino que tem 80 lá. Toma! E sabe o que ele faz hoje? O quê? Só fazer um adendo aqui. Ele é desenhista pra Marvel, sabe? Que olha só! Danado ele. O menino talentoso, né? Depois eu encontrei ele na internet. Aí eu falei, não, quero contar pras pessoas quem é o Júlio, né? Tava falando muito dele, assim. E aí fiz uma chamada com ele no Skype. E ele me falou, tô na Marvel, tal, tô morando no interior. Aí parei de compor e tal. E assim, gosto das bandas lá, que tipo Engenheiros, bandas de rock que eu curto e tal. Mas ficou por aí mesmo, nem compõe mais. Mas é um artista, né? Nossa senhora, completo, que talento esse menino tem. Ele Me presta um pouquinho desse talento. Não é nada. Mas aí eu tinha 130 músicas, ultrapassei o Júlio. E não tinha dinheiro para entrar em estúdio. Falei, por que eu vou fazer? Falei, eu vou dar um jeito de fazer isso sozinha, né? Em casa mesmo e tal. E eu lembro que nessa época eu tinha recebido um dinheiro. Não era muito, assim, foi uma tiragem de um disco de uma cantora que não era grande, era uma cantora menor também. Eu quero dizer assim, não tinha sido uma tiragem muito grande, então não foi muito dinheiro. Sim. E aí ela gravou 2 músicas, recebeu um dinheiro que foi possível de comprar o equipamento básico para gravar o meu disco em casa mesmo. Aí comprei um controlador MIDI, porque eu queria voz, violão e cello. E aí fui lá e gravei. Fui, assim, entrei no YouTube, vi um monte de exercício de violão, fui dar uma melhorada também no violão. Depois que eu consegui assim, antes comprei um programa, né, um Pro Tools pirata, sei que não é certo, mas não tinha dinheiro, né? Uhum. E aí, na época, eu consegui comprar esse Pro Tools lá e tal. Só que tô falando isso porque travava muito, né? Então, foi meio que gravar 3 discos, porque eu sempre tinha que voltar e fazer de novo. Mas comprei um controlador MIDI, como eu falei, um microfone condensador e uma placa de 2 canais da M-Audio. Essas de PC mesmo. E aí fiz o disco.
Depois foi um outro processo, né? Eu tenho que mixar. Como é que eu faço? Aí fui lá no Google, descobri. Caramba! Tem que masterizar. E aí, como é que eu faço? Fui lá descobrir também. Você não tinha na sua cabeça qual é a diferença de mixagem para masterização? Tinha, fui tudo no Google lá e fui aprender. Porque tem muita gente que pergunta isso até hoje. Qual é a diferença de por que tem que ter 2 processos e tal? E tudo foi para... eu tive que aprender como fazer, porque eu não sabia de fato como que fazia aquilo, né? Aí comprei impressora que eu não tinha para imprimir a arte que eu desenhei, que eu fiz comprei uma mesa digitalizadora, fiz um desenho lá e comprei também uma guilhotina, que aí eu imprimia, cortava bonitinho, aquele grampeador grandão para grampear no meio, assim. Aí fui lá na Santa Efigênia, comprei as caixinhas, um plastiquinho tipo esse aí do seu disco. Os meus disquinhos, que eu guardo. E mandei ver. Aí eu vendia no Orkut e olha que legal. Eu devo ter feito uns 250 e vendi tudo, assim, né? Olha que Caramba. bom. E o pessoal, eu acreditava e mandava, e quando recebia que me pagava. Uou! E sabe quantos calotes que eu levei? Não. Chuta. 2. 2. Só 2. 2! Não é impressionante? Eu achei demais isso, assim. Não é? Realmente. Achei incrível. Não, mas não, mas assim, vocês dois, vamos lá. Vamos conversar com essas 2 pessoas. Pô, a pessoa mandou o disco, a confiança, e você deu calote. Eu nem liguei assim, mas eu pensei, deveria ser sempre assim, né? A gente tem uma confiança e elas... a pessoa tem uma atitude de verdade, assim. Mas eu achei demais. Se fosse hoje em dia, eu acho que ia ser o contrário. 2 pagar e o resto não pagar, muito né? Provavelmente. É doido. Mas foi isso, foi muito legal. Aí levei na Rádio Nova Brasil FM. E aí tive a resposta, me ligaram, falaram, gostamos muito do seu disco e tal, vamos tocar Varrendo a Lua, né, a faixa dele e tal. E aí eu falei, que bom, né? Fiquei feliz pra caramba. Aí depois o cara falou, depois vem aqui pra gente conversar. Eu pensei, não vai tocar, né? Porque eu não tenho dinheiro. Aquele jabazão, né? Mas pensei, de toda forma, eu vou lá. Aí ele queria mesmo saber de onde que eu vim, né? Como que eu fiz o disco, ficou curioso, onde eu tava tocando e tal. Falou, tá bom, vamos fazer a nossa parte aqui de tocar a sua música e você faça a sua de fazer os shows, espalhar da forma que você puder também. E aí começou a tocar. Um mês depois que a música estava sendo tocada lá na rádio, eles apresentaram para a DEC. E aí a DEC me contratou. E lá eu fiquei por 11 anos. Né? Agora eu sou independente de novo, mas fiquei 11 anos lá. Daí fiz, né, o Varrendo a Lua, que são várias músicas Para Aquelas Perguntas Tortas, do que Independente. Foram pro Varrendo a Lua, né? E eu regravei porque eu queria, a princípio, com banda, né, um arranjo instrumental, assim. E aí eu vi que tinha sentido fazer uma regravação, um relançamento, porque aquelas músicas eu queria muito que o grande público ouvisse. E ouvisse da forma mais ampla, assim, que eu tinha na cabeça, né? Com baixo, bateria, teclado e tal. E as cordas, como tinha lá também. Então, gravei várias. Aí veio o Varrendo a Lua, 2010. Diário de um Dia, 2012. Depois, 2015, lanço o Todo Caminho à Sorte, que eu concorri até o Grammy Latino como melhor álbum de música popular brasileira. Depois, eu faço um EP. Aí tive um hiato, assim, né? Sem lançar e tudo. Aí depois veio a pandemia e tudo mais. Mas durante a pandemia eu lanço 2020 o EP Só Conheço o Mar. 2021 eu lanço o Amor Liberta. E agora mais recente com o Jorge Quatro Mãos. E acabei de sair em estúdio, estou na fase agora de master já do meu disco novo. Exclusivo aqui no Musical. Só no Musical. Tá bonito, tá bem bonito. Eu não tenho dúvida disso. Olha a dimensão da história que tu conta, Roberta. Você fez o disco sozinha lá, né? O Pro Tools, tudo tal, teve que aprender tudo na raça.
mixagem e masterização, que é a parte técnica da parada, e levou numa rádio. A rádio recebe mixagens e masterizações profissionais de indústria. Até no exterior, né? Então foi você, com seu ouvido, você conseguiu fazer algo gigante, né? Porque a rádio não rejeitou seu material por nenhuma questão. Não. Achei demais. Assim, foi muito legal. Foi incrível. Eu lembro até uma vez que teve um cara que falou pra mim assim: porque a gravadora não bate na nossa porta. Se é que na sua bateu. Eu falei: onde, meu filho? Qual porta? Imagina, né? Fiz um rolê danado pra falar que a pessoa bateu na minha porta. Quanto tempo que você levou, mais ou menos, assim, nesse processo de começar a gravar até entregar na rádio? Assim, foi até rápido, porque o disco, eu lembro que eu tive uma disciplina, assim. Eu tenho, uma dificuldade de ter uma rotina. Mas quando eu determino alguma coisa, eu sou muito certinha. Então, eu acordava todo dia, 8 da manhã, aí ficava até as 8 da noite, mais ou menos, ou até mais, fazendo o meu disco lá. E como eu não sabia, eu tive que aprender, né? Então, levava mais tempo ainda. Então, o processo todo demorou uns 2 meses, né? Aí, depois anunciei, postei lá pro pessoal comprar e tal. Eu devo ter levado na rádio, tipo, julho, agosto, alguma coisa assim. Uhum. E aí, no final do ano ali, eu já tinha assinado com a gravadora, já. De 2008. E desse... Foi o Varrendo a Lua que tocou primeiro? Foi. Como é que foi pra você? E olha que engraçado. Tocou primeiro na rádio, né? Que eu coloquei, assim, com o meu disco independente, Varrendo a Lua. Primeiro tocou na novela, a primeira vez que eu vi também foi Varrendo a Lua. Né? Bem doido, assim. Varrendo a Lua chegou... varrendo mesmo. Chegou varrendo. A gente ficou um pouco na dúvida, a gente conversando em casa, a gente eu errei. ficou um pouco Ela na acertou. dúvida. Eu errei. Ele estava achando que tinha sido de janeiro a janeiro, que tocou primeiro. Olha que engraçado. Quando eu fui lá na rádio, a de janeiro estava para aquelas perguntas tortas. E eu conversei com o cara, falei: olha que engraçado, achei que você ia tocar de janeiro a janeiro primeiro. Ele tocou Varrendo a Lua. Aí ele falou: mas por quê? Eu falei: não sei, todo mundo gosta dessa música. Ela é de 99, né? Uou. É uma canção Caramba. antiga. Então, lá em Minas, quando eu tocava no bar, até mesmo aqui em São Paulo, o pessoal ouvia, pedia, mandava bilhetinho pedindo a minha música, que eu tocava de vez em quando, no meio daquele monte de música que eu tocava no bar, assim, né? E aí eu fui vendo, assim, a força da música. Aí eu lembro um dia, assim, e isso foi crucial até. Recém-feita a música, a minha irmã copiou e mandou pro namorado. Por acaso, eu vi. Aí eu falei: essa música, ela tem um potencial, cara. Ela vai dar um caldo. Que bom. Virou carta, né, de amor. Virou até carta. Aí, na rádio, o cara falou: um dia a gente vai tocar também. E, assim, ela fica sempre no top 10, assim, das músicas mais tocadas. O de janeiro a janeiro. Tem uma história que eu ouvi tu contar, não sei onde foi, que a gente viu, mas que tu chamou o Nando, né, pra gravar contigo e tudo. E tem uma entrevista que a moça achou que o Nando era seu pai. Foi. E aí, você fala uma coisa, né, nessa conversa, fala: eu fiquei tão pé da vida. Como é que é a Roberta Campos pé da vida? Não queira nem saber. Melhor ficar, né? É melhor não saber. Melhor ver só essa parte aqui. Mas como foi o processo com o Nando Reis? Então foi emocionante, assim, porque eu tinha feito a produção do disco e nessa música eu parei ali e falei: pô, quero chamar o Nando para participar. Eu ainda estava no Rio gravando e tal, e aí o pessoal da gravadora entrou em contato com ele e ele respondeu falando que não sabia se ia dar, porque ele estava de mudança e tal. Pensei: que jeito educado de dizer não, mas tudo bem. Aí esqueci. Só que em janeiro ele manda uma mensagem pro meu produtor da época, que era o Rafael Ramos, e fala: e aí, dá tempo ainda? Olha só! E foi legal, assim, porque eu tive um show que eu fiz, o Prata da Casa, que era um projeto super legal lá no Sesc Pompeia. Então eu fiz esse show lá e o Nando foi me assistir, que foi assim, da gente se conhecer, né? Foi me assistir, depois eu fui assistir ele, que foi no antigo Tom Jazz, saudoso Tom grande Jazz, era Tom muito Jazz. gostoso lá. Aí ele tocou lá, fui também.
E aí depois foi pro estúdio pra gravar. E passava um filme, eu fiquei meio hipnotizada, sei lá. Pensava, caraca, vinha um monte de memória. Tipo, eu ouvindo ele cantar na época dos Titãs. E aí ele era um dos caras assim, que eu mais gostava e tudo. E eu fiquei assim, cara, agora ele tá gravando minha música. Eu nunca tinha ouvido alguém assim cantar minha música, sabe? Uma pessoa conhecida, assim, foi demais. E ele foi muito generoso, né? De ter aceitado o convite. E até tem um vídeo no YouTube que ele fala, assim, que ele ouviu, ele aceitou pela música e pela voz que ele gostou. Aí ele fala uma coisa assim da sereia, do encanto, né? Da sereia. Alguma coisa assim da voz que levou ele a aceitar esse convite. E foi muito legal, assim, me ajudou muito, pois eu estava chegando e ter esse... É como se ter um apadrinhamento dele, né? Foi muito bacana. Mas essa mulher, ela pensou que o Nando era meu pai. E eu fiquei muito assim. Mas, na verdade, primeiro que você fala, pô, não estudou, né, pra me entrevistar. Mas se ela tivesse falado assim, ué, o Nando, seu pai? Não é meu pai e tal. Mas ela falou, tipo, tinha umas 3 câmeras, assim, ela olhou pra uma e falou, enfim, gente, o Nando Reis sempre fala dela nas entrevistas. Eu falei, qual é, mano? É como se eu fosse ingrata, assim, né? Aí eu fiquei bem puta mesmo. Sempre. Aí, agora você imagina um celular, assim, que eu tava, né, gravando pelo Skype, eu lá sentada com o violão na mão. Aí arranco o violão, quem é meu pai? Quem é meu pai? Meu Deus do céu, a Roberta Campos brava. Oh, você não viu nada. Não, mas eu sou muito tranquila. E esse é uma coisa que é legal e é um problema, né? Porque as pessoas acham que eu sou boba, né? E de boba eu não tenho nada. Olha só. Dito isso, tudo que eu fiz pra chegar até aqui, né? É verdade. Sou uma pessoa legal, sou uma pessoa honesta, sou educada, né? E tudo. Sei dos meus limites e tal, mas não ultrapasso o meu também, né? Que aí dá problema. É complicado, né? É. Agora, músicas em novelas. Você citou algumas. Você teve muitas músicas em novelas. Até né? hoje foram 21 músicas em trilha de novela. Uau. 21? 21. Agora, a mais recente foi Lumiar, que eu fiz uma releitura a pedido da Globo pra novela Vai na Fé. Que eu ia falar Vai na Sé. Vai na Sé. Vai na Fé. Que é uma composição do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, né? Maravilhoso. Tá no primeiro disco do Beto. Maravilhoso o disco. E aí, assim, olha que engraçado, falando de novela, na época que eu comecei a compor, os meus amigos da escola, tudo falavam assim, você tem que ter música na novela, que na época, horário nobre, era das 8, né? E tal, eu falava, não quero não, quero Malhação primeiro. Malhação, depois das 6, das 7, das 8. E aconteceu isso mesmo. Foi nessa ordem. A primeira foi em Malhação, 2011. Ó, eu lanço o disco em 2010, 2011, sai o disco Varrendo a Lua, entre Malhação, Varrendo a Lua. Olha só. Aí depois teve... Eu não vou lembrar, assim, a ordem, né? Mas aí teve na 6, na 7... Malhação, depois repeti umas 3 vezes, aí depois teve na 6, da 7 e fui abrigo da 9, que aí o horário mudou, né? Mas tudo vai na lua ainda ou isso foi Não, com aí tempo? foram Foi todos com tempo, os discos que eu lancei, eu tive. Nossa, música em novela. Parece o que né? eu tive mais... Igualzinho. o Todo Caminho é Sorte, eu tive 5. 5? É. Eu tive um ano, que foi 2017... Para 2018, eu tava com 4 músicas em novelas, ao mesmo tempo. Caramba! E aí tava assim, na USBT, na Globo, na Record. Aí tinha 2 na Globo ou na Record, não sei. O de Janeiro a Janeiro entrou em... 5. É danada Meu Deus. Essa música é... Sabe que eu achei um rascunho, que antes eu gostava de botar a data e a hora. Essa não tinha a hora, mas tinha a data. 6 de dezembro de 99. Eu, caramba, a música é mineira. Ela é sagitariana. Por isso que ela é saidinha, assim, né? A mineira saidinha. Mineira sagitariana.
Mas ela ganha mesmo, ela tem algo, né? Mas é engraçado, tem um apelo forte, porque tem muitas histórias impressionantes, assim, com essa música. Por exemplo, uma vez eu tava na FENAC para autografar disco, fazendo pocket show, saudosa FENAC também. Essa saudosa FENAC, né? Nossa, Tom Jazz, FENAC. Coisa boa, né? E aí eu tava lá fazendo um pocket show, uma pessoa ficou na fila, assim, era a última da fila, aí falou, eu sei que você tá cansada e tal, esse dia tava bem cheio, mas eu quis esperar para conversar com você, porque eu acho que vai ser importante você saber disso. Eu falei, claro, pode falar. Aí ela disse que uma pessoa lá da Bahia, não lembro o nome da cidade, tinha falecido, né? Teve um acidente doméstico, faleceu e tal. E aí, na hora que os médicos foram conversar com a família para liberação de doação de órgãos, essa pessoa, a família foi e falou, a gente vai autorizar desde que a música de Janeiro a Janeiro de Roberta Campos seja tocada a cada pessoa que for receber, a cada órgão que for transplantado. Caramba. Aí ela disse assim, pois a sua música tocou 8 vezes. Aí assim, eu falei, mano, é isso. Tenho nem que dizer, assim, é uma história dessa. Foi muito tocante, assim. Aí tem também, esses dias chegou uma mãe que postou um vídeo com um filho que tem Down. E ele tá aprendendo a falar com a minha música. Nossa, que legal. Aí ela, no post, assim, ele meio que fala essa coisa de fazer mundo, acreditar, sabe? Aí ele tá falando, ela falou, ele vai falar ainda. Um dia ele vai cantar a música toda. Nossa. Ele vai falar a sua música toda. Então tem um monte de coisa, assim, pessoas que relatam que usaram, não essa música em específica, assim, mas outras canções também, no tratamento de doença e recuperou, porque a música, né, deu força para ela seguir, persistir e tal. E tem muito, assim, de autista que ficam tranquilos quando escuta minha voz. Às vezes nem só cantando, falando também. Que tem uma fã que ela tem um filho autista. Vou até falar que ela vai assistir. É a Geralda, lá de BH. Um beijo pra Geralda. Beijo, Geralda. E um beijo pro Gabriel, que é o filho dela. Que ele é autista. Eu não lembro o nível que ela falou, mas é um grau mais alto, assim. E quando ele escuta a minha voz, ele para, assim, ele presta atenção e tal. Que às vezes eu tenho um clube, chama Clube da Roberta Campos, que inclusive o pessoal que quiser entrar, tá lá no link da minha bio. É só inscrever, é super fácil, né? Faz um cadastro lá. E para participar, quem participa, na verdade, tem umas vantagens, assim, de ter spoiler de disco, né? De entrada de show mais barata. Às vezes que eu participo de programas, tipo podcast aqui, às vezes eu levo o pessoal também, quando é possível, sabe? Desconto na lojinha. Quando eu faço show, que eu posso levar no camarim antes de todo mundo, assim, antes de começar o show. Porque eu atendo todo mundo depois, né? Mas aí eu dou um carinho para eles antes. Então tem isso, assim, tem um chat que eles conversam. E lá que eu escrevo de vez em quando, que eu entro para conversar com o pessoal, né? De vez em quando, e mando áudio. Um beijo pra você, Geraldo. Um beijo pro Gabriel. Então, ela disse que quando ela escuta, assim, eu falando, conversando, falando o nome dele, ele fica atento, assim. Então, eu acho muito legal. É aquela coisa que a música, ela tem, pra mim, um efeito curativo, né? Que nem eu falo, ela chegou na minha vida. Eu era criança, queria tocar violão e tal. Mas quando esse portal foi aberto e eu comecei essa travessia, eu estava muito ferida, né? Que eu tinha 11 anos, minha mãe foi embora, meus pais se separaram, e começou essa cura, né? Começou essa ferida, mas que ela começou já, essa cura, eu acredito, quando eu pego o violão e aquela angústia vai embora, sabe? É só pegar, se começar a cantar, vai tudo embora. Então é um poder curativo que eu acho que ainda bem, que sorte e que privilégio poder fazer música e espalhar essas canções que curam também. Nossa. Mas eu com acho certeza. que dá um sentido para minha vida, assim. A música é uma coisa que eu não sei nem explicar, sabe? É um amor que eu sinto muito forte, uma paixão, uma coisa que me move, sabe? Que me levanta. Pode cair, sabe? Ficar qualquer coisa acontecer que eu levanto de novo, porque a música, ela me puxa, sabe?
E aí, quando eu escuto essas histórias, assim, eu fico emocionada. Eu falo, mano, é uma missão que eu tenho realmente que continuar. Já tive vontade de desistir? Não. Muito bom. Porque todas as vezes que eu tive algum problema, eu tive mais vontade ainda de vencer, entendeu? Maravilhoso. Que legal, Beto. Mas é muito natural na sua obra essa leveza, assim, por mais que algumas fluido, músicas... né? Por mais que a música possa estar falando sei lá, de alguma coisa triste, mas você passa com leveza, né? Tem uma característica de cura, acho que é natural, não é nem... Porque eu acho que é o jeito que me toca, né? E aí eu sempre falo assim, eu componho e já caí na bobagem de não gostar muito e mostrar, e chegar até a gravar. Tem música que a pessoa me marca, eu falo, mano, por que essa música? Por que eu fiz isso? Mas tudo bem. Hoje em dia, eu só vou mostrar mesmo, as pessoas vão conhecer as músicas que eu realmente gosto muito. Uhum. Porque são as canções que eu faço e me tocam também. É tipo, nossa, eu amei. É isso. Eu me sinto bem ouvindo, sabe? Então, eu sempre faço assim, o que me agrada é o que eu imagino e acredito, além de tudo, que vai agradar o outro também. Porque vai tocar o coração dessa pessoa. Porque eu faço com muita verdade, assim, né? Eu falo de coisas que eu realmente sinto e de coisas que eu realmente conheço. Não fico escrevendo coisa que eu não... eu vou escrever uma música aqui para parecer que eu sou intelectual. Além do que eu sou, assim. Então, não tem essa pretensão. Eu só escrevo o que eu conheço, o que eu sinto, o que eu tenho vontade, o que eu tô vivendo, o que eu vivi, o que eu gostaria, que não deixa de ser eu também, né? É verdade. E, na verdade, eu sinto que na sua obra, assim, apesar da gente falar, nossa, e as músicas na novela e tudo mais, tudo aconteceu de uma forma muito verdadeira e muito natural, né? Sim. Se tá na novela, é porque tem um poder que é natural, não foi? Inclusive, para novela, pensado. a única encomenda que eu fiz até hoje foi essa de Lumiar, que eu fiz a releitura. Uhum. Na verdade, tem outra. Teve uma novela do SBT que chama, acho que é Amor e Revolução, que eu fiz uma releitura de José, que é uma versão de uma música italiana ou francesa, não me lembro, que a Nara Leão fez para o português e a gente ela ficou muito conhecida na voz da Rita Lee. Da Rita Lee, é verdade. Né? E aí eu fiz essa releitura. Eu assim, tenho facilidade de fazer? Tenho, mas não me pediram ainda para fazer. Que é uma coisa que eu quero experimentar também. Uhum. Eu já fiz para filme, já fiz para curta, fiz para série. Inclusive, tem uma série chamada tem uma série chamada Compro Likes, que tá no Star Plus, que lá tem 4 músicas ou 5 que eu fiz, não me lembro direito. E tudo foi assim. Uma eu vi a cena, que foi a cena principal do filme. Aí o diretor me mandou assim a cena, que foi o André Moraes. E aí eu assistindo assim já fui fazendo, porque me tocou, ele me contou a história, eu não tinha visto o filme todo. Ele falou, essa parte vai acontecer isso, ele tá sentindo isso, ele tá tal, ele tá isso, aquilo. Aí eu fiz a música. Ficou bem forte, assim. Porque aí o cara tá destruído, sabe? Ele tá na merda, tá destruído, tal, arrependido, e aí eu fiz a música. E as outras músicas eu fui pro Rio Grande do Sul, né, pra Porto Alegre, e aí a gente fez um grupo, assim, pra compor, e ele ia falando, não, nessa cena, vai ter a cena que tava filmado já, e aí desce um avião na Amazônia, não sei o quê, papapá. Eu, não, já tive a ideia, e aí já ia, comecei, assim, a já criar, porque isso me dá muita inspiração, sabe? É um negócio muito forte para mim, ver ou ler um roteiro e fazer. Eu fiz 3 músicas para um filme, agora lendo o roteiro. Eu fiz em parceria com o Christian Ois, né? E aí eu não lembro o nome do filme. Mas vai sair, eu acho que até o final do ano, que vai para a Paramount. E aí a gente fez assim, eu li o roteiro, já fui pirando, ele dando as ideias que ele tinha de lá, a gente com essa troca, era para entrar uma, entrou 3. Então, para mim, flui muito, e eu quero experimentar essa coisa de fazer música para novela, né, fazer mais série, eu quero entrar mais nesse
nesse mercado também, porque para mim é fascinante. E eu tenho, além de ter uma certa facilidade, tenho prazer de fazer, né? Então aí fica mais interessante ainda. Com certeza. Alô, emissoras, olha só. Beta Campos aqui disposta a fazer aí. Estamos aí para fazer trilha de novela para vocês. Muito Que legal. maravilhoso, né? Agora, o Diário de um Dia. Queria falar um pouquinho Então, o Diário de um Dia é um disco que ficou meio no limbo, assim, né? Ele foi um disco que ele não aconteceu tanto. Mas tem canções maravilhosas que eu amo, assim, como a própria Diário de um Dia, que deu nome pro disco. Tem a 7 Dias, que é maravilhosa, que entrou na novela, né? Entrou na Amor, Eterno Amor. Deixa eu ver o que mais. Tem a Rio Sem Água, que eu gosto muito também. Tem várias músicas boas. Tem Eu Fico, que é uma canção que eu até toco nos meus shows até hoje. Eu gosto muito dessa música. Então tem várias canções, assim, interessantes, mas foi um disco que eu larguei um pouco, assim. Como eu fiz o Varrendo a Lua, ele foi muito bem. Foi. Mas aquela coisa de você querer superar, sabe? Assim, vou ter que fazer um disco mais legal que esse, né? Sei lá, ou pelo menos igual. Só que eu deixei mais, assim, a gravadora influenciar mais, de escolher repertório. Cantei algumas músicas que eu não tava muito afim, e músicas de outros compositores, sendo que eu tinha um monte de música. Então, assim, né, não tô criticando nada, nem ninguém. Só tô falando, assim, que foi bom até para eu perceber que eu tenho que seguir o jeito que eu faço, sabe? Que eu sempre escolho as músicas e falo, tem aqui 20, né, na época que hoje eu não tenho mais esse crivo, assim. Aí a Marina trabalha comigo, né, e a gente tem essa troca juntas, mas eu já tenho muito pré-determinado, assim, eu quero gravar essa e tal, e vou decidindo as músicas que eu quero. E nesse disco, não. Eu falei, vou acreditar no cara, né? Ele tem mais experiência do que eu, então vamos ver se vai ser legal. Só que eu acho que não andou muito, né? Eles também não trabalharam muito o disco, mas ele não andou muito como o Varrendo a Lua, como veio Todo o Caminho é Sorte, que veio realmente, estrondando. né? Ele assim, fica... Todo o Caminho é Sorte, eu fiz a pré-produção na minha casa. E fomos pro estúdio para reproduzir o que eu tinha feito. Eu gravava as vassourinhas das baterias. Eu lembro que eu fui fazer... quando eu fui gravar a demo da música Ensaio sobre o Amor, eu corri na Teodoro Sampaio para comprar uma caixa de bateria que eu não tinha. Eu tinha uma bateria eletrônica só. Porque eu queria gravar a ideia direitinho que eu queria da música, sabe? Aí corri lá, gravei, comprei, gravei e tal. Aí tinha o piano. Aí eu queria mostrar como eu queria o piano. Não toco piano, mas sei achar as notas lá e tudo. Aí fiquei um dia inteiro lá estudando aquele piano, gravei o piano. E aí depois fomos pro estúdio e reproduzimos tudo. Aí tem escaleta, que até no disco eu mesma gravei, porque eu tinha feito em casa lá. Tem um solo de guitarra na música Abra a Porta, que eu tinha tocado. Aí chegou lá, o cara falou, como é que é? Aí eu fui mostrar pra ele falou, não quer gravar? Eu falei, quero, né? Já sei fazer. Aí eu fui e gravei, assim, foi um disco bem legal, gravei todos os violões, só que tem a música Cirandá, que aí o Danilo Oliveira, que é meu parceiro nela, ele gravou o violão, que é um violão mais elaborado, assim, nylon, que eu até experimentei mais nylon nesse disco, né? Que eu não tocava muito, agora eu tô tocando mais. E aí eu vi que eu tinha que seguir esse caminho, assim, das minhas produções, sabe? Que a minha música, quando eu crio ela vem muito pronta. Eu já escuto o que eu quero, assim, de instrumentação também. E daí eu vi que eu tenho que sempre fazer isso. Quando eu entrei no estúdio agora para fazer esse disco novo, eu fiz a mesma coisa. Só que aí eu aprendi a criar bateria mais. Então eu crio a linha de bateria, aí meu violão sempre faço lá, boto o violão. Aí tem sempre algumas melodias que eu tenho ideia, eu já jogo ali. Alguma ideia de onde entra o baixo, algumas coisas. O que eu quero quero cordas. Essa aqui eu só quero cordas. Tem uma música só de cordas e violão, né? E aí já fica muito claro para mim. E hoje eu entendi que eu tenho que fazer assim, que funciona muito mais.
Eu acho que é a forma que eu encontrei de colocar a minha música de um jeito que ela realmente é, assim. Porque às vezes você deixa o cara fazer um arranjo sem você colocar o que você imagina, vai para outro caminho. É legal, mas às vezes eu não vou me sentir bem. Ou às vezes a música ela não vai conseguir passar a mensagem dela se não for dessa forma que eu aprendi a fazer. Então eu insisto mais nisso, assim. Gente, mas eu acho que tá certo, né? No disco O Amor Liberta, eu até assinei os arranjos junto com o Paul Ralphs, que é um cara incrível. Foi muito bom de fazer com ele esse disco também. E aí nesse foi isso, assim, quero sopro nessa música, nessa outra aqui, imagino tal coisa. A sonoridade, aí fui mandando umas referências que eu imaginava, gravei umas coisas também, fiz as guias todas antes de entrar em estúdio, e foi muito legal também de fazer esse disco com ele. E ele ficou bem essa linha, assim, também de fazer a guia e a gente entrar em estúdio e realizar. Maravilhoso também os arranjos. O meu tá assinado, tá, gente? Desculpa. Nossa. Nada de meu. Mas eu vou dar uma chance para as pessoas. Se elas entrarem no site, tem a lojinha lá. Aí eu posso mandar autografado. Autografadinho. Olha, gente, olha, propaganda já, né? Vamos deixar o link na descrição aqui, né, da lojinha. Já aproveitem agora, nesse momento. RobertaCamposOficial.com.br. Roberta Campos Oficial. E lá também tem outras coisas, outros produtos também. Maravilhoso. Bom. Eu só vou fazer mais uma perguntinha. Tá bom. Eu tô aqui no meio hoje, pô. Tá bom. Esse disco que você já terminou de gravar? Tá gravando? Terminei de gravar. Acabou a mix agora. Vai entrar pra master. Então, tem previsão já? Tá pronto. Já? Lanço em janeiro. Opa, janeirão, estamos com novidades aí. Logo mais. Agora sim, posso fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. A pergunta. Roberta Campos, o que você acha da música brasileira hoje? O que eu acho hoje? Então, acho que ficou muito comercial, né? Então, isso faz com que perca um pouco uma coisa que dá muito sentido para mim, do que eu ouço e do que eu faço, que é essa fluidez, essa coisa genuína, orgânica, né? E eu acho que perdeu um pouco. Mas tem muita gente boa ainda. E que bom que tem as plataformas. É aquela coisa, que bom e que ruim, né? Mas o lado bom é que tem as plataformas digitais que a gente pode encontrar muita coisa boa, só ir lá e dar uma fuçada, assim, e tudo. Uma pena que com isso, com essa coisa tão comercial, vai fechando mais o funil, né? Então, a gente que faz, vou me incluir nesse bolo, que faz uma música do coração e que preocupa com toda aquela estética, uma coisa mais orgânica, né? Que quer passar a mensagem, preocupa de ter o tempo da pessoa, sentir como a gente fazia um pouco antes, uns anos atrás, assim, sem se render a essa coisa de tempo de música, sabe? Dessas coisas do modismo aí, de efeitos, de sei lá. Então, vai fechando o funil e fica com menos espaço. Mas eu sempre digo que os fãs, né, são as pessoas que sempre vão abrir as portas para a gente entrar na casa deles. E por isso eu tenho sempre me empenhado cada vez mais de estar perto deles, que criei o clube, né? Além de dar essas vantagens todas, é uma forma de ter o contato direto e para que eu não precise de outros meios para estar com a minha galera. Maravilha. Muito bom. Carlinha. Temos Juscelino Filho? Eu que pergunto hoje. Vamos ver se vai tomar bronca, que eu tomo bronca. Temos? Temos Juscelino Filho. Temos.
Temos. Ai, que sucesso, Roberta, muito obrigada. Obrigada a gente vocês. ficou muito contente quando vocês aceitaram. Nossa, que bom, eu adorei. Eu me derreti. Muito gostoso. Eu me desvaneci. Ai, Não é bom. possível, Roberta Campos. Virei água. Obrigada. Muito obrigada, papo muito legal, presença maravilhosa, Obrigada. realmente assim, tranquilizante. A gente fica aqui assim, ó. Não é? Conversaria com ela de janeiro a janeiro até o mundo acabar. E bateu o recorde, né? Bateu o recorde. Não, hoje é uma pena, né? Eu falei, quando o Roberto chegou, eu falei, não, é 1 horinha de conversa, a gente não faz que nem esses podcasts, mas hoje eu me arrependi. A Marga... Podia ter falado assim, 5 horinhas. 5 horinhas, a gente libera. Mas é bom pra voltar, eu sempre falo isso, né? Exatamente. A próxima pra lançar o disco, volta aqui pra gente falar por bem. favor, Né? as portas estão abertas para Com falar do novo certeza. disco. Aliás, as portas estão abertas, claro, porque a gente agradece de coração, assim, quando artistas da sua grandeza no cenário nacional Obrigada. aceitam o nosso convite aqui, nosso canal que tenta tanto fomentar a música independente, dar um apoio para a galera. E parabéns, muito sempre obrigado. muito importante. Eu sou independente, mas eu tive nesse lugar lá atrás e sei o quanto a gente tem que dar valor a pessoas que dão espaço, assim, né? Pro pessoal que está começando, sobretudo. Obrigado. Então, já temos uma volta da Roberta. Já temos uma volta. Quando estiver Janeiro, lançando... vamos marcar janeiro. janeiro. Vamos marcar janeiro. Já Bom. temos uma... Vamos falar do novo álbum aí da Isso. Roberta. E, Roberta, a porta tá aberta. É só Obrigada. chutar a porta aí. Eu quero ver a Roberta brava que eu falei. É só chutar a porta aí. Não queira, não queira. Já avisei. É isso, então? É isso. Obrigada. Quando olho pra você, seus olhos têm tanto a me dizer. Espera aí, te busco no portão, te levo pela mão, me abrace, por favor. Se sente no sofá, te faço um café, eu canto pra você, te faço uma canção, te dou meu coração pra você me guardar. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer, você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez. Quando olho pra nós dois em paz, nas fotos do mural, esqueço onde estou, de onde vim, como cheguei, quem foi que nos fotografou. Eu vejo o dia clarear e o que vem depois. Quando olho pra nós dois, sorrindo num mural, entre contas a pagar, compromissos a esquecer, teleentregas pra chamar, medos a vencer, e ainda temos um ao outro pra sonhar. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer, você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer, você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez. Oh, 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 oh.
Pessoal, muito obrigada. Obrigada de novo, Roberta. Vocês aí de casa, não se esqueçam de deixar o like, de comentar. Considere ser membro do canal. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Até. Até.